coração desse homem agora. Mas que não seja ele, mas que seja o Espírito Santo de Deus, meu Pai. Que vai jorrar água nessa noite, meu Pai. Diante da tua palavra, meu Pai. Que vai sair pessoas nessa noite transformadas, Senhor, diante dessa palavra que vai ser ministrada agora, meu Pai. Que essa palavra já está no coração dele, meu Pai. E no coração de Deus, para transformar cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus, meu Pai. E permaneça conosco, meu Pai, até o fim e até na hora que nós estamos na nossa casa. Amém. Em nome de Jesus. Amém, igreja, paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Só você que está sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Aleluia. Levante a sua mão. Diga comigo assim: Espírito Santo, derrama mais a sua graça, o seu poder, a sua unção nesta noite. Aleluia. Dai as mãos, irmãos, vamos orar juntos. Glória a Deus. Baixa para mim o volume do microfone, por favor. Feche os seus olhos. Jesus está aqui, igreja. Glória a Deus! Essa é uma noite de renovação, igreja. É uma noite de avivamento, é uma noite de se encher mais de Deus. É uma noite de crescer espiritualmente, de avançar no poder e na glória e na comunhão com o Senhor. Nós vamos clamar por isso. Deus poderoso, Pai de amor e glória, nós te louvamos pela tua santidade neste lugar. Nós te louvamos pela tua presença, Espírito Santo, que tão poderosamente, maravilhosamente está fluindo neste culto. Senhor, esta noite é para a tua glória mais uma vez, como todas as noites. Estamos aqui, Senhor, clamando para que o seu nome seja engrandecido neste lugar. Para que a tua palavra seja glorificada. Então, Senhor, continua falando, continua revelando, orando a continua, Senhor, manifestando o seu poder e a sua glória neste culto, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, renova a tua igreja, Senhor, com uma grande renovação espiritual. Renova na oração, renova no jejum, meu Pai, renova na santidade, renova no temor, meu Deus, renova no Senhor, no amor pela tua palavra, no desejo das coisas celestiais.
Continua falando, continua revelando a tua vontade neste lugar, Senhor, e que tudo ainda que o Senhor tem para nos ensinar, o Senhor pode nos ensinar, porque estamos abertos para aprender, estamos atentos à tua voz, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se, irmãos. Dá uma salva de palmas para Jesus. Para a glória de Deus, glória, glória, glória. Irmão, o salmista está dizendo aqui sobre o desejo da sua alma, a intenção do seu coração e o seu projeto de vida, que era louvar ao Senhor em todo o tempo. E que em todo o tempo o louvor de Deus estivesse na sua boca, continuamente, todos os dias, em cada conversa, em cada situação. Davi queria estar com louvor nos seus lábios. E isso é maravilhoso. Quando nós olhamos para a vida de Davi e aprendemos com ele uma vida em um estilo de adoração. Que tudo que nós fizermos, onde estivermos, que a nossa vida possa estar glorificando o nome do Senhor. Nem sempre é possível verbalizar uma adoração, mas a nossa vida precisa exalar adoração. Nós precisamos estar em atitude de adoração, seja falando ou seja em silêncio, conforme o ambiente, mas que o nosso coração esteja louvando a Deus, porque foi para isso que nós fomos criados, para o louvor da sua glória. Glória a Deus. Deus nos deu capacidades extraordinárias de pensar, de falar, de agir, de decidir. E nós precisamos colocar tudo isso no altar de Deus em adoração. Quando nós olhamos para a natureza, com as suas capacidades também maravilhosas, mas limitadas, nós vemos que a natureza adora o nome do Senhor. Quando bate um vento na árvore, as folhas balançam, elas batem uma na outra, elas estão louvando o nome do Senhor. Os pássaros, os animais, as águas e tudo que acontece na natureza é um conjunto de adoração. E eu e você temos muito mais do que a natureza ao redor. E às vezes nós não estamos adorando o nome do Senhor como deveríamos, como poderíamos. Então ocupe o seu lugar na criação. Deus nos colocou como coroa da criação, para que através de nós todo o universo tenha conhecimento
reconhecimento da grandeza do Senhor e para que nós sejamos aqueles que vamos levar a humanidade a se prostrar e reconhecer a grandeza desse Deus maravilhoso. Só que essa vida de louvor e adoração vai depender de como a gente decidir se posicionar diante de Deus em meio às diversas circunstâncias da nossa vida. Porque uma coisa é a gente estar aqui adorando a Deus nesse ambiente maravilhoso, com pessoas que amam ao Senhor. Outra coisa é no nosso dia a dia, enfrentando as batalhas e até mesmo vivenciando bênçãos. Outra coisa. Então, o que vai definir se seremos esse tipo de adorador que adora em constância, que adora sempre, que tem um louvor nos lábios, o que vai definir é como a gente vai reagir em meio às diversas situações da nossa vida. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre 3 tipos de pessoas que existem no meio do povo de Deus e que se posicionam de diversas formas, de formas diferentes, nas circunstâncias da vida, e que são exemplo para nós, exemplos a serem seguidos e exemplos a serem evitados. Eu não sei em qual desses grupos nós vamos nos enquadrar, você individualmente vai estar, mas nós precisamos aprender. E o primeiro grupo que eu quero falar de pessoas está em Juízes, capítulo 2, versículo de número 18. É muito interessante esse grupo de pessoas no reino de Deus, porque refletem muito as atitudes que às vezes nós tomamos hoje também na presença do Senhor. Veja só o que diz a palavra: e quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos. Juízes, capítulo 2, versículo 18. Todos os dias daquele juiz, o Senhor os livrava das mãos dos seus inimigos, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam a se corromper mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles, nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. O povo aqui, nessa época dos juízes, não tinha rei, não tinha sacerdote, então cada um fazia o que bem dava na sua cabeça. E o povo, no geral, vivia na idolatria, na violência, nos pecados sociais, nas famílias desestruturadas, e Deus livrava, e assim era a vida de Israel na época dos juízes. Uma vida sempre de baixos e altos, baixos e altos, baixos e altos. Por quê? Porque eles não tinham constância na presença de Deus. Era um povo que buscava a Deus só quando estavam no aperto, na hora da opressão dos seus opositores, das nações vizinhas. Eles lembravam do Senhor, clamavam a Deus, mas quando vinha o tempo da bonança e da prosperidade, esse povo se desviava e fazia cada vez pior. Irmãos, muitas vezes as pessoas hoje estão fazendo da mesma maneira. Muitos hoje só buscam a Deus quando estão no aperto, só lembram do Senhor quando a dívida chega, quando tem um problema familiar, quando acontece algo terrível nas suas vidas, aí se lembram de buscar o Senhor. E não está errado. Não está errado. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é aquele que ouve o clamor do necessitado. Davi disse: eu estava num charco de lodo, o Senhor ouviu o meu clamor, me tirou de lá, colocou meus pés sobre a rocha. Então quem está precisando tem que buscar mesmo. Agora, o erro não está em buscar quando precisa, mas está em buscar somente quando precisa. Israel aqui representa o povo que só busca a Deus na hora da necessidade. E é ingrato com Deus quando está na bênção, abandona os caminhos do Senhor. É um povo que louvava a Deus só quando estava na crise, mas quando vinha a prosperidade, ia louvar os falsos deuses. Aí eu te pergunto, e essa pergunta começa em mim mesmo: qual é o nosso posicionamento na presença do Senhor quando Deus nos coloca na bonança?
quando a resposta chega, quando vem a prosperidade, quando a família se equilibra, quando acontece o milagre, o que é que nós fazemos na presença do Senhor? Nós estamos como Davi, com louvor continuamente na nossa boca? Estamos vivendo um estilo de adoração? Ou nós nos esquecemos do Senhor e só vamos nos lembrar dele quando vier a próxima crise? Que nós não sejamos assim, irmãos. Que nós sejamos pessoas que estejamos sempre com o Senhor. Na hora da crise vamos buscar, vamos clamar pelo socorro. E na hora da prosperidade vamos agradecer e vamos adorar a Deus com aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Amém? Mas nós temos um segundo tipo de pessoa que eu quero falar, e agora no Novo Testamento, Mateus capítulo de número 19, a Bíblia fala sobre algumas situações que aconteceram na vida do apóstolo Pedro e que servem de exemplo para nós, para que a gente possa se posicionar de uma forma correta na presença de Deus. Mateus capítulo de número 19, veja o que diz aqui. Eu vou ler vários textos sobre Pedro, para que a gente possa entender a situação que ele passou, para que a gente tenha atitude diferente. Vai dizendo glória a Deus. Glória a Deus. Dizendo aleluia. Porque Jesus está passando aqui no meio desta igreja. Glórias a Deus. Mateus capítulo 19, versículo 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Quem receberemos? A resposta de Jesus foi: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, quando Jesus vier estabelecer o reino dele na terra, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei. Jesus vira para os discípulos e fala: vocês vão se assentar sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Tem um futuro de glória para vocês. Mas no presente, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Olha que promessa para o futuro e para o presente. Nessa vida, quem abrir mão de tudo por amor a Jesus receberá 100 vezes tanto. No futuro, terá vida eterna. E nesse futuro de vida eterna, vai se assentar, no caso dos discípulos, sobre 12 tronos e vai reinar juntamente com Jesus. Que maravilha! Pedro ouve essas palavras e ele fica empolgado. E ele fica com o coração cheio de alegria. E a visão dele é que isso ia acontecer rápido. Porque quando Jesus ele morre, ele ressuscita, ele se encontra com os discípulos, depois de 40 dias que ele havia ressuscitado, ele vai se encontrar com os discípulos, vai reunir eles e vai falar: agora eu vou para o meu Pai. E os discípulos vão perguntar: Senhor, mas não vai ser agora que o Senhor vai fazer aquilo de restaurar o reino de Israel, de colocar seu trono, da gente se assentar? Jesus falou: não vos pertence saber os tempos e as estações. Fique em Jerusalém, receba o poder, pregue o Evangelho. Mas a promessa continua para um tempo que ainda virá. Mas voltando aqui a esse momento de Pedro, vamos ler Mateus capítulo 26, versículo de número 33. Veja o que a Bíblia diz. Mas Pedro, respondendo, disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus agora está diante do desafio da cruz. Então ele reúne os discípulos e vai falar: vocês, nessa noite, vão enfrentar um grande desafio. E vocês vão se escandalizar. Vocês vão me abandonar. Então Pedro levanta no meio do discípulo e fala: mesmo que todo mundo aqui te abandone, mesmo que todo mundo aqui se escandalize, eu jamais, eu vou permanecer contigo. Jesus vira para ele e fala: em verdade eu te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, você, Pedro, vai me negar 3 vezes. E Pedro continuou afirmando: eu não, jamais, eu não. Por que ele disse que não? Porque estava vívida na memória dele
a visão dos tronos, a visão da glória, de um Jesus que promete 100 vezes na terra e no futuro a vida eterna. E ele pensa, não tem sentido eu negar Jesus. Eu jamais vou negar Jesus. Ele tem tudo o que eu preciso. Ele é a minha esperança. Ele tem a glória para nós. Ele tem o céu, a vida eterna, 12 tronos. Enfim, não tem porquê abrir mão de Jesus, negar Jesus, renunciar a Jesus, não tem. É porque ele não sabia o que estava pela frente. Porque o que está pela frente é Mateus 69, Mateus 26, 69 ao 75. Veja só. Jesus está preso. Vai ser levado a um julgamento injusto naquela noite na casa do sumo sacerdote. João entra, porque ele era conhecido sumo sacerdote, e ele vai chamar Pedro para entrar com ele. E o que vai acontecer? Pedro, assentado fora no pátio, aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estavas com Jesus no Galileu. Mateus 26, 69. Mas ele negou diante de todos, dizendo, eu não sei o que dizes. Ele falou para a criada, eu não sei o que dizes. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. O que ele vai fazer aqui? Ele vai jurar. Ele vai jurar por quem? Ele vai jurar por Deus. Eu juro por Deus que eu não conheço esse homem. Mas acontece mais. Veja no versículo 73. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. O sotaque de Galileu denunciava que ele fazia parte do grupo de Jesus. Tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Ele começou a praguejar e a jurar. Sabe o que Pedro fez? Ele disse assim, eu juro por Deus que eu não conheço esse homem, Jesus. E Deus pode me castigar, Deus pode me amaldiçoar se eu conhecer esse homem. Não conheço. O mesmo Pedro, que horas antes tinha dito, jamais vou te abandonar, Jesus. Agora, diante da crise, do julgamento e da morte que ele sabia que Jesus ia enfrentar, ele sente tanto medo, tanto terror, tanta aflição, que ele vai negar completamente que ele conhecia a Jesus. Por que essa mudança? Porque aquele Pedro de antes, tão firme, e agora negando o mestre. Porque antes, a visão dele era do reino, era da glória, era das bênçãos que Jesus tinha prometido. Mas agora ele estava sendo confrontado pela crise, pela luta, pelo problema e pela morte que se avizinha. Pedro representa as pessoas que só são fiéis a Deus no momento da bênção, que são tementes, que louvam, que adoram, que estão na igreja, que glorificam só enquanto Jesus está trazendo resposta, vitória, milagre, a porta está abrindo, a bênção chegou, está dando certo na família, tem dinheiro no bolso, está com saúde, está feliz. Aí eu estou firme, eu sou crente, eu não abandono Jesus jamais. Que negócio é esse de sair da igreja? Eu jamais vou sair da presença de Deus, porque largar esse Deus que me cura, que me renova, que me abençoa, que me alegra, que me prospera, que guarda a minha família. Era assim que Pedro pensava. Mas quando veio a luta, o seu coração vacilou. E quantas vezes, irmãos, nós também fazemos assim? Quantas vezes, quando vem a luta, a gente quer desistir do caminho, a gente quer abandonar a cruz, quer largar a presença de Deus, quer negar a fé. Ninguém gosta de passar luta, irmãos. Passar luta não é gostoso, não. Não dá satisfação nenhuma o sofrimento, a dor, a perda, as negativas da vida. Porém, lutas fazem parte da nossa jornada. E aí que entra a questão, que tipo de adoradores nós somos? Adoradores que só adoram a Deus quando está tudo bem? Ou adoramos a Deus por quem Ele é? Porque se estiver bem, Deus continua sendo Deus. Mas se não estiver bem, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Tem um detalhe, se você é verdadeiro adorador, se as coisas estão boas para você, você é um verdadeiro adorador. Mas se as coisas estão ruins, você continua adorando de verdade. Levanta a mão da glória para Ele.
caminho do Senhor, porque é só um tempo, é um processo, faz parte, é uma etapa da jornada. Seja fiel, não negue o Senhor na hora da crise, como Pedro fez. Mas aí nós temos um outro grupo de pessoas. Eu acredito que todo mundo aqui quer se enquadrar neste grupo. Eu quero ler com vocês Abacuque, capítulo 3, versículos 17 ao 19. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Abacuque 2, 3, 17. Abacuque 3, 17. Abacuque estava diante de uma invasão iminente do reino de Judá, onde ele morava, pelo povo babilônico, pelos caldeus. E Deus disse para Abacuque: eu vou usar esses caldeus para trazer juízo para o meu povo. E Abacuque entrou numa crise interna com Deus, porque ele não conseguia entender por que Deus vai usar um povo pior do que a gente para trazer juízo sobre nós. E Deus vai dizer depois lá: Babilônia, Nabucodonosor, é um martelo na minha mão, mas o dia deles também vai chegar, mas esse é o momento que eu vou usar eles para trazer castigo para vocês. E Abacuque, diante daquela turbulência toda, ele vai buscar a Deus, e Deus abre os olhos dele para ver uma amplitude maior do que o momento presente. Como é maravilhoso, irmãos, quando a gente tira tempo para buscar Deus, e Deus pode abrir os nossos olhos espirituais para ver as coisas de um ângulo diferente, para compreender as coisas na profundidade espiritual. E aí Abacuque compreende, e ele então vai fazer um louvor, porque esse texto que nós lemos era uma música, e ele então vai fazer este louvor. Ainda que a figueira não floresça, tinha figo na figueira? Tinha. Ele está falando de uma possibilidade. Tem figo ainda, mas ainda que não tivesse, ainda que não haja fruto na vide, ou seja, não haja mais uvas, não haja mais azeite, fruto do produto da oliveira minta, os campos não tenham mantimento, falta trigo, falta cevada, falta os alimentos básicos, ainda que as ovelhas sejam roubadas e não haja vacas. Todavia, se tudo isso vier a acontecer, diante da crise que está chegando para a nossa nação, todavia eu me alegrarei do Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O que ele está dizendo? Independentemente do que vier a acontecer, eu vou me alegrar. E não só me alegrar, eu vou exultar, eu vou celebrar, eu vou fazer festa ao Senhor, que é o Deus da minha salvação. Essa alegria, essa celebração dele era uma celebração de esperança, que Deus, que estava ali com ele, iria trazer salvação ao seu povo. Então ele estava dizendo: eu não vou permitir que as circunstâncias presentes, as possibilidades de problemas roubem de mim a visão do Deus que eu sirvo, que na hora certa se levantará como nosso Redentor e vai nos salvar de toda a crise que vier. Independente do que Deus fizer, eu adorarei a Ele, porque eu aprendi a adorá-lo pelo que Ele é, por quem Ele é, não só pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu amado, Ele é o meu Salvador, Ele é a minha justiça, Ele é a minha alegria, Ele é a minha força, Ele é a minha rocha, Ele é a minha vitória. Aleluia! E Ele vai dizer mais: o Senhor é a minha força, aleluia. Bem o que vier, Deus vai me fortalecer para eu passar por tudo. Deus está fortalecendo as nossas vidas aqui hoje.